Bom dia, irmãos. Então, para mim, mais uma vez é um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor para os irmãos. Eu espero que esta palavra realmente possa servir de incentivo. Então, nós vamos ler inicialmente Atos capítulo 16, a partir do verso 16 até o 34. Mas ao invés de eu fazer a leitura agora, nesse instante, eu vou ler apenas alguns versículos iniciais e depois nós vamos lendo os demais. Em Atos 16, a partir do verso 16 até o 17, diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Interessante essas palavras sobre servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo. É sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Os servos do Deus Altíssimo. Mas antes disso, nós vamos orar. Nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo dia. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos anime, nos ajude, para que realmente nós sejamos isso, ou seja, servos do Senhor e servos do Senhor o tempo todo. Nós te bendizemos pela graça do Senhor nas nossas vidas. E pedimos em nome de Cristo. Amém. Antes de tudo, você sabe o que é um servo? É alguém que serve, alguém que obedece. Na Bíblia, quando nós olhamos, nós vamos compreender que muitos foram chamados de servos do Senhor, por causa do serviço que prestaram ao Senhor, um serviço com honra. E isso independente das circunstâncias das suas vidas ou do perigo envolvido. Nós, por exemplo, podemos pensar e lembrar de Moisés, é chamado de servo do Senhor. Isso muitas vezes na Bíblia, você já observou? Também Davi é chamado assim. Tantas vezes é tratado como servo de Deus. Ou Jó também nós vamos encontrar lá em Jó capítulo 42. Muitas vezes o próprio Deus é chamado de Jó, meu servo. Os profetas são chamados assim. Daniel é chamado assim. Agora, o que distingue o servo do Senhor de um servo qualquer? E o que esse texto nos diz a esse respeito? Então, hoje de manhã, irmãos, eu quero mencionar algumas marcas dos verdadeiros servos do Senhor. E a primeira marca é que eles são reconhecidos pelas pessoas ao derredor. Nós já lemos ali no verso 17, depois daquele acontecimento, daquela jovem, daquela mulher possessa, depois de ter sido liberta. Então nós temos no verso 17 assim: Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Paulo e outros mais que estavam com ele foram reconhecidos como servos do Senhor, como pessoas que estão a serviço do Deus majestoso, glorioso e infinitamente superior. E como servos de Deus, aqui nos diz claramente que eles anunciam o caminho da salvação. E isso a todos, indiscriminadamente, nós temos essa verdade. Os servos de Deus falam de Deus, representam bem o Senhor nesta vida. E nós temos que lembrar disso, né? Será que as pessoas olham para nós como sendo nós servos de Deus, ou elas olham para nós com outros pensamentos, outras palavras, quem sabe até usando outros termos? E às vezes nós ouvimos de pessoas que falam sobre isso, não é? Olham para crentes, para pastores, para missionários e evangelistas como sendo enganadores. Pessoas que não são confiáveis, mas pessoas que estão explorando as outras pessoas. No nosso texto, nós vamos encontrar aqui Paulo e outros mais que estão na sua companhia, fazendo o trabalho de Deus e sendo reconhecidos como servos do Senhor.
Eu lembro que há alguns anos atrás, isso já faz cerca de 20 anos ou mais, quando nós trabalhávamos lá no Alto Solimões, no Amazonas, em que havia um missionário brasileiro. E esse missionário brasileiro estava tão envolvido com o comércio, tão envolvido com ganhar dinheiro, que as pessoas o chamavam de comerciante, um missionário comerciante. Agora, não tem nenhum problema de nós vendermos isso ou aquilo outro, mas quando nós pensamos em que as pessoas precisam olhar para nós não como comerciantes, mas como missionários, como obreiros, como servos do Senhor, como aconteceu aqui com Paulo nesse texto, não é? Como é que nós queremos ser reconhecidos? Como homens que estão vendendo e comprando e fazendo comércio, negócios? Ou como homens que realmente estão servindo a Deus, são servos do Senhor, que anunciam, como diz aí o nosso texto, anunciam o caminho da salvação. Pessoas que falam de Deus, que pregam a palavra de Deus, que ensinam, que evangelizam, que aconselham, que tentam de todos os modos aproximar as outras pessoas de Deus. E não como homens que estão aí tentando ganhar a vida de outras formas, não é? Então nós que temos estudado no seminário já há tantos anos, e os irmãos que estão estudando aí, realmente o meu desejo é que quando você sair, for para a sua igreja, para o campo, onde vai servir, que as pessoas olhem para cada um dos irmãos como pessoas que realmente estão envolvidas com Deus, levando a palavra de Deus a outras pessoas, e não como um comerciante, alguém que está negociando isso ou aquilo outro, mas alguém que realmente fala de Cristo e da salvação. Uma outra marca aí do verdadeiro servo do Senhor e dos servos do Senhor é que estão sujeitos a todos os sofrimentos humanos. É isso mesmo. Nós estamos em Cristo, falamos de Cristo, falamos da salvação, mas ao mesmo tempo estamos sujeitos a todos os sofrimentos que as outras pessoas também passam. Do versículo 19 até o versículo 24, ali diz: vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Aqui eu posso, nesse texto, destacar alguns desses sofrimentos. No verso 19 nós temos ali a questão do constrangimento, foram arrastados, foram tratados como pessoas quaisquer. Mas também no verso 20 nós vamos encontrar acusações falsas. Sim, eles foram alvos de falsas acusações. Diz ali no verso 20, essa verdade: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Eles não estavam perturbando. Eles estavam pregando o caminho da salvação. Eles estavam tentando mostrar para as pessoas como elas poderiam alcançar paz verdadeira, aquela tranquilidade da alma, aquela paz com Deus. Mas não foi assim que eles foram realmente entendidos. Não foi assim que as pessoas entenderam a respeito deles. No verso 22, nós vamos ver aí um outro sofrimento, que são agressões físicas. Ali diz que a multidão se levantou contra eles e, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Os servos de Deus não estão livres dessas coisas. De fato, nós estamos na mesma qualidade que qualquer outra pessoa. Estamos sujeitos a passar por qualquer sofrimento. Mas no verso 23 e no 24 nós vamos encontrar também prisões. Ali diz que, e depois de lhes darem muitos açoites, então foram lançados no cárcere. Prisões. E também diz que eles foram presos
no tronco, seus pés foram presos no tronco. Às vezes nós vamos encontrar servos de Deus, missionários, evangelistas, pastores que têm passado por essas experiências tristes nas suas vidas e passarem por constrangimentos, calúnias, agressões físicas, violência e também serem presos. Na história da igreja nós vamos encontrar muitos grandes homens de Deus que foram presos, não porque pecaram contra outras pessoas, fizeram mal, foram violentos, agrediram alguém, de forma alguma, mas porque estavam pregando o Evangelho, estavam ensinando sobre Cristo. Então passaram por esses sofrimentos e quem sabe até muitos outros que nós nem tomamos conhecimento. Quando nós estudamos a história da igreja, e os irmãos certamente têm estudado sobre isso nesses anos, ou vão estudar para quem está chegando agora, não é? Então nós vamos compreender essas coisas. Quantos têm sofrido e sofrido muitas coisas, coisas difíceis. Então, o ministério não é um lugar para apenas paz. Nós vamos ter paz, nós vamos ter momentos de tranquilidade, sim. Muitas bênçãos vão recair sobre nós, mas vai haver dias em que nós vamos passar por dias difíceis, quem sabe até por todas essas coisas mencionadas e muitas outras. E você lendo o livro de Atos, você vai compreender quantas coisas nós estamos sujeitos. Não é porque nós somos crentes em Cristo e amamos a Deus e servimos a Deus que nós estamos livres dessas coisas. De forma alguma. Nós conhecemos a história dos profetas no Velho Testamento, dos apóstolos do Novo Testamento, quantos sofrimentos eles tiveram que passar por causa de Cristo. E, aliás, no capítulo 14, verso 22 de Atos, ali diz que Paulo, depois de ter passado por tantos sofrimentos, então diz ali no verso 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Muitas tribulações nós vamos passar nesta vida. Alguns mais, outros menos. Não sabemos quem, mas todos nós estamos sujeitos a todos os tipos de sofrimentos. Esta é uma marca dos verdadeiros servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo. Estão sujeitos a todos os sofrimentos humanos, como dissemos. E uma terceira marca, voltando ao capítulo 16, versículo 25. Insistem em servir a Deus apesar das circunstâncias. Insistem em servir a Deus apesar das circunstâncias. Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Sim, eles foram constrangidos, eles foram açoitados, eles foram presos, eles foram caluniados. Tudo isso passaram. Mas apesar disso, continuaram servindo ao Senhor, permaneceram firmes. E o nosso texto nos diz ali que eles continuaram orando e louvando, mesmo estando acorrentados, diz ali o verso 25, não é? Ou seja, não são as circunstâncias da vida que vão nos fazer parar. E às vezes nós ouvimos de pastores, até formados aí no nosso seminário, que foram para o ministério, sofreram alguns constrangimentos, algumas situações meio difíceis, e depois voltam e dizem, eu não quero mais continuar. Eu passei por algumas situações difíceis e eu não acho que estou em condições de assumir um novo trabalho, uma nova igreja. Isso é muito triste. Será que alguém está no seminário? Será que você está no seminário achando que quando você se formar e for para um campo missionário, tudo vai ser mil maravilhas? Um mar de rosas? Não foi assim com Paulo. Não foi assim com os demais apóstolos, com os profetas. Não tem sido assim durante toda a história da igreja. Você acha mesmo que com você não vai haver problemas, dificuldades, perseguições, tribulações, provações, privações e tudo mais?
Os verdadeiros servos do Senhor insistem em servir a Deus, apesar das circunstâncias. Continuam testemunhando, continuam falando de Cristo, mesmo nos lugares mais estranhos, mais difíceis, mais atormentadores. Continuam vivendo na fé, e a sua fé, apesar também das suas limitações e dificuldades pessoais. Jamais nós temos que esquecer disso. Você lembra da história de David Brainerd? Trabalhando, servindo Jonathan Edwards, George Whitefield. Você lembra da história de Hudson Taylor e de tantos outros mais, e até missionários que nós conhecemos em nossos dias, não é? Eu gosto de sempre pensar no pastor Celso Botelho, que atualmente está em Ibiúna, interior de São Paulo. Um homem que tem problemas de saúde, um homem que já passou por tantas dificuldades. Nós temos auxiliado na medida do possível e, apesar disso, continua servindo ao Senhor. Missionário Gervaldo Rodrigues, também em Roraima. Tantos anos tem servido a Deus ali, tem sofrido questões de saúde pessoal, me refiro, e também saúde da esposa por anos, com câncer, depois faleceu. Quanto sofrimento, apesar disso, continua servindo ao Senhor. E que Deus seja louvado através da vida desses homens. Então, as dificuldades vão vir? Claro que virão. Mas eu espero que isso não desanime você, não o faça parar. Mas isso sirva de incentivo, apesar de tudo, para continuar servindo a Deus. E que Deus seja honrado e glorificado na sua vida. Eu quero mencionar uma outra marca dos servos do Deus Altíssimo. Jamais se aproveitam das ocasiões em benefício próprio. Nós temos ali a partir do verso 26 até o verso 28. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Paulo estava preso, Silas também. De repente vem um terremoto, as portas se abrem, eles estão livres, eles podem fugir. Mas eles decidiram: não, nós somos servos do Deus Altíssimo, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos nos aproveitar da situação, nós vamos permanecer aqui. E é isso realmente, irmãos, que nós temos que fazer. Os servos do Deus Altíssimo permanecem pessoas íntegras e confiáveis, independentemente das circunstâncias. Mantenham seu bom testemunho, sua boa conduta, suas atitudes. Vivemos num mundo mau, em que algumas pessoas ensinam que nós temos que aproveitar. Nós não podemos ser bobos. Você já deve ter ouvido isso. O crente às vezes é bobo. Nós não podemos nos aproveitar das situações da vida. E Paulo entendeu isso. Ele permaneceu ali. As portas estão abertas. Mas ele estava preso ao Senhor por um compromisso de fidelidade, obediência e bom testemunho. Como servo do Senhor, ele fez o que era certo. E eis aqui um bom exemplo para nós seguirmos, não é? Nós não nos aproveitamos das situações da vida, das ocasiões, para benefício próprio. Nós vamos continuar servindo ao Senhor, representando bem o nome de Cristo, sendo bons embaixadores do Senhor neste mundo. Mesmo que às vezes nós vamos sofrer por causa disso. Mesmo que às vezes nós vamos ser taxados de bobos, tolos, ou sabe lá o que mais. Vamos, portanto, fazer o que nos cabe fazer. Nós não podemos ser pessoas oportunistas. E nós sabemos que em nossos dias existem muitas pessoas assim, né? Muitos servos que se dizem servos do Senhor.
muitos líderes, muitos obreiros que estão se aproveitando da situação, mas nós não podemos. Temos que permanecer fiéis em nosso serviço ao Senhor e nosso testemunho ao Senhor. E eu quero mencionar também, irmãos, mas uma outra marca dos servos do Deus Altíssimo, do verso 29 até o 34, cumprem plenamente o seu ministério. Cumprem plenamente o seu ministério. Verso 29 ao 34 diz: Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Os servos do Deus Altíssimo cumprem plenamente o seu ministério, desafiando os pecadores a crerem em Jesus, é o que nós temos ali, não é? Senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Crê no Senhor Jesus. Diz ali o verso 31 e depois no verso 32 que Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus àquele homem, mas não só àquele homem, mas a todos os de sua casa. Então fazem o trabalho de Deus. Eles são servos do Deus Altíssimo que anunciam a salvação. Nós já vimos isso no versículo anteriormente, não é? E aqui diz que eles permaneceram fazendo antes da prisão e até na prisão, enquanto estão presos. E depois também que eles são soltos, eles continuam pregando, ou seja, é um ministério durante toda a vida, para honrar o chamado que receberam. E nós não podemos realmente nos calar, temos que continuar fazendo. Mas também ele fala que eles batizaram os verdadeiros convertidos, né, no verso 33, e no verso 34 eles continuaram mantendo aquela comunhão alegre com os frutos do seu ministério. No verso 34 ele diz que, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Que privilégio poder passar um tempo com aqueles que se convertem conosco, que conheceram a Cristo e a salvação por nosso intermédio. É uma bênção, é um privilégio poder chegar na casa de um irmão, sentar ali, ter um momento de alegria, de comunhão, de riso, poder talvez contar algumas histórias alegres, não é? Ter aquela comunhão íntima. Louvado seja Deus. Isso também faz parte do ministério, não apenas pregar e deixar a pessoa para lá, mas visitar a pessoa, ter comunhão com a pessoa e continuar a ministração, continuar a pregação, o ensino, o aconselhamento e o que quer que seja, e de tempos em tempos voltar ali, não é? Irmãos, foi o que Paulo fez. E é o que nós devemos fazer também, como servos do Deus Altíssimo. Com certeza é um grande privilégio ser servo de Deus, representar os assuntos e os negócios do céu. E todos os verdadeiros servos de Deus devem apresentar essas marcas e características na sua vida, diante de Deus e diante do mundo. São características distintivas, faz uma grande diferença. Então, ao término desta mensagem, eu pergunto ao irmão: você se considera uma pessoa assim? Sua vida demonstra que você é um verdadeiro servo do Senhor? Eu espero que sim. Pense sobre isso. Analise a sua vida. E eu sei que agora você já está servindo a Deus na sua igreja local, quem sabe voltando para a sua família, junto a outras pessoas, você já está fazendo. Mas depois que você for realmente para o campo missionário, para o campo ministerial, seja lá onde for, permaneça assim.
Dificuldades virão, claro, mas isso não deve desanimá-lo. Permaneça firme. Essa é a minha oração, esse é o desejo sincero do meu coração, e eu espero que Deus continue abençoando a sua vida e abençoando outros através da sua vida. Que Deus o abençoe e que Deus use a sua vida para a honra e glória do seu nome. Amém.